Primeiro, boa noite para todo mundo. Queria agradecer a companhia que apresentou, né, principalmente para me dar motivo, argumento e inspiração e esse empurrão para poder falar, que é um grande desafio, mas também me sinto à vontade nesse desafio pela tranquilidade com que o Tó, o Antônio Araújo e o Guilherme me convidaram para estar aqui, participar dessa ideia que eu acho muito valiosa, um diálogo transversal, ou seja, não é um diálogo onde vão se colar familiaridades, mas é um lugar onde eu posso entrar sendo convidado e que não seria um lugar da tradição, da produção do meu conhecimento, por eu trabalhar com dança. Claro que esses vetores se encontram em vários lugares, mas o que eu acho mais importante disso é lançar o desafio de colocar uma outra pessoa, né, com um filtro completamente diferente daquele que se espera para você dialogar sobre um assunto específico. E que isso aponta já para um modo de entender conhecimento mais sofisticado e que não separa em partes para depois juntar ou colocar em alguma gaveta, mas sim que as coisas elas sempre têm tangentes muito fortes entre elas e que, para isso, a gente precisa olhar para o outro como um outro e não olhar para o outro como o meu desejo de espelhamento daquilo que eu quero, que eu imagino que possa ser. Então, até gostaria de começar a falar por isso, por causa do espelho e tudo isso que me colocou. Foi a minha primeira encenação de Hamlet que eu vi, por incrível que pareça, nunca tinha visto uma encenação ao vivo de Hamlet. E claro que antes de vir para cá eu li o texto para eu poder também estar mais próximo, pelo menos, da base de onde se parte. E essa ideia do espelho que eu comecei falando, eu acho que quando se trabalha com clássico, ou seja, tem 400 anos o texto, ele te dá também uma oportunidade de você revigorar no tempo aquilo que, de alguma forma, é uma referência muito firme. Por ter essa referência firme, qualquer deslocamento a partir dessa referência é um novo pensamento sem a violentação do texto. Então, e é aí onde talvez se instauram as decisões de uma direção e de uma proposta de encenação. E é muito bom poder ver isso, e eu acho que isso só acontece quando você pode... O clássico, eu acho que tem esse papel. Você poder vincular uma referência muito sólida e, através dessa referência muito sólida, você poder discorrer sobre ela. Na dança é um pouco diferente, porque as coisas não caminham muito assim. Se você vai ver, por exemplo, um balé de repertório, a coreografia não necessariamente tem a mesma força que o texto, porque a coreografia, nesse sentido de referência, porque ela atrela ao corpo um tipo de ativação que é diferente do texto. Então, são relações bem distintas nessa relação com o clássico, mas hoje, para mim, ficou bem claro esse lugar. Eu acho que dentro de cada proposta de encenação, tendo uma referência fixa como essa, Hamlet, o seu diretor e a própria encenação também trazem focos a algumas questões que aquele texto traz para eles, porque eu acho que daqui a 400 anos esse texto ainda vai trazer outras questões correlatas às questões que ele, de alguma forma, indica. E hoje eu vi uma questão muito forte sobre identidade, e identidade enquanto aquela primeira pergunta, né, quem sou eu? Identidade enquanto propriedade também do teatro como ritual de identificar-se, de auto-identificar-se, de poder emanar também algumas questões que a gente não sabe através de uma ideia de uma nova identidade, de uma reinvenção da sua própria identidade, que, inclusive, no texto do Hamlet já tem aquilo intrínseco na própria revelação da realidade através de uma encenação, para que possa-se, de alguma forma, tomar alguma atitude através daquilo. E eu tenho pensado bastante nessa ideia de identidade em função do que a gente está trabalhando agora na companhia, no Cena 11, e a nossa especulação, eu digo de especulação para fugir um pouco ainda da ousadia empírica, que não é uma tese, é só especulando, e quem sabe a gente consiga
construir uma tese, ou seja, uma encenação para mim é uma tese, no fundo concluída através de algumas hipóteses que surgiram, foram testadas e aqui se concluem. Talvez essa seja uma tese sobre Hamlet a partir de uma encenação do Coxo Novas. Não sei se pronuncia assim. Acho que sim, né? Foi o jeito que eles falavam hoje, parecia isso, Coxo Novas, né? Então, vamos... E outra coisa que... Então, essa questão de identidade, a especulação, que eu só falei da especulação e acabei não falando nada, né? Mas a identidade como entropia. Entropia como uma dissipação de energia, uma desordem através da qual as coisas se modificam no tempo. E essa ideia de identidade como entropia, quando você vai assistir um espetáculo ao vivo de arte da presença, de artes presenciais, eu acho que tem um vigor muito grande e que ela se torna, além de uma especulação, agora uma procura técnica de tentar entender. Se identidade não é uma referência fixa, que você mantém o tempo inteiro, ela é algo que se dissipa e se desordena, mas esse desordenamento não significa que você não continua sendo você. Significa que a ideia de você ser alguma coisa é algo em constante mutação. E eu acho que eles, de alguma forma, me trouxeram essa questão na maneira de encenar o Hamlet, na maneira também de fazer um clássico. E já, de uma forma que parece óbvia, mas foi, acho que, muito sutil também, de trabalhar com os espelhos no início, porque os espelhos não são só o começo, eles são um prólogo quando a gente entra. Então, quando a gente entra, a gente se vê refletido ali. Ao mesmo tempo, não dá muita bola para aquilo, porque aquilo está ali, a gente está aqui, a gente está entrando. Ainda tem culturalmente uma identidade de comportamento, né? Uma conduta do, pô, tô aqui, ainda não começou. Né? E isso é uma... Também vou chamar isso de uma conduta identitária. Tipo, é o que eu sou quando eu entro no teatro, o que o teatro me revela quando eu entro e sento, qual é o momento de eu prestar atenção e o que significa essa atenção para o meu pensamento construir filtros e, de alguma forma, respostas sobre como aquilo me revela mesmo ao me transformar quando eu estou trocando com aquilo. E os espelhos é que instauram as cenas, né? Então, eles ali começam e aí a gente começa a se ver ali e o interessante é que essa identidade enquanto entropia, que eu acho que existe, porque quando a gente está estudando alguma coisa, parece que tudo tem aquela coisa, né? Então, fica com aquela mania. Tipo, tudo tem aquela coisa. Então, tu olha para qualquer questão e, de alguma forma, aquilo aparece de novo, porque, no fundo, você está procurando respostas para aquilo o tempo inteiro. E, no começo, não só a questão dos espelhos, mas quando eles ligam as lâmpadas, já falei espanhol, né? As lâmpadas, elas revela o som das lâmpadas no som que começa sobre a peça inteira. Então, tem muitas sutilezas que fazem com que o trivial se transforme em representação, e não uma representação do ilusionismo para tentar te enganar, mas uma representação no sentido de ser a própria coisa e comunicar sendo aquilo. Indiferente se esse ser, às vezes, é criar um personagem, porque ficção não é mentira. Então, às vezes, há um afeto pelo realismo, ou pelo naturalismo, por algo que aconteça assim, como se, de alguma forma, a gente estivesse mentindo quando representa. E acho que isso também tem me intrigado, essa questão de se ficção não é mentira, então que nível de representação pode ser feita para que a gente seja simbolicamente honesto, que nem eu estava falando com Duran ali. E isso me pareceu também muito sofisticado na questão deles, porque eles trabalham com eu vou também especular aqui, daí na análise de corpo, de como que aquilo me chega. Eu acho que tem N maneiras, eu acho, da gente tentar... Entrou o Alvanoto aí. Está tudo certo? Bom, tem maneiras de alguma forma, a gente criar uma presença, que eu digo essa ideia de presença como ritual no tempo. Ritual não como algo místico ou da categoria de qualquer dogma, mas ritual enquanto propriedade de instalar a presença do tempo no tempo. Eu acho que as artes da presença elas têm
quase que um dever. Eu ia dizer um dever, já achei a palavra muito forte, mas acho que elas têm esse dever. Tipo, acho que quando a gente vem para uma sala assim, que é diferente de estar na frente do computador, tendo alguma ação que está acontecendo ali, ou mesmo quando a gente vai no cinema, que a ação está acontecendo ali, mas, de alguma forma, ela foi capturada em outro momento, e a gente está trocando essa presença, não a presença só do ator, do performer, mas a presença do público. E essa presença se manifesta de formas diferentes, e eu acho que a sua maior importância é estabelecer o valor do tempo. E, nesse caso, para trazer outra questão que eu acho que eles levantam também do tempo, que é a ideia de morte que tem no Hamlet, que ele falou hoje, inclusive, na entrevista, que essa montagem, para ele, também fala de morte, de envelhecimento. E, voltando, que eu ia falar outra coisa, me perdi. Você tem falado do corpo, que acho que é bem importante. Você tem que me puxar, porque eu vou lá, vou viajar. Bom, a questão do corpo é que existem maneiras de instalar essa presença para mim, técnicas, jeitos. E o que eu vi neles e que isso me satisfaz enquanto especulador também ali do que está acontecendo. É melhor eu falar mais perto, né, para ficar mais alto. Que, vamos supor assim, eles começam se olhando no espelho. E o que eu acho que eles se transformam ou se identificam com uma nova versão deles mesmos ao perguntar aquilo, de fora para dentro. O que eu diria que é de fora para dentro? Eu olho e, por exemplo, se eu faço assim no meu rosto, se eu instalo algo primeiro, a sensação do que foi instalado vem depois. E eu começo a fazer a gestão do meu corpo através disso que eu instalo. Por exemplo, a Angélica ali deu ontem, quando ela vai... Oi? Não, os artistas é a parte da tarde lá no Itaú. Então, a ideia é que hoje... Obrigado. Então, aí, quando... Você faz um gesto... Pode ser um gesto, mas é que o rosto é um lugar muito forte. A gente pode experimentar isso nós mesmos. Se você está assim, se você faz qualquer gesto, seja de sorrir ou de raiva, ele, de alguma forma, a musculatura do rosto contamina teu conhecimento emocional sobre aquilo e teu conhecimento psicomotor sobre aquilo, e ele já cria uma série de vetores possíveis que se instalam através disso. Esse é um modo de operar, que eu acho que é o modo que eles estão operando aqui. Você tem razão. Eu acho e, por exemplo, a Angélica ali deu ontem, quando ela entra e toma, por exemplo, uma garrafa de Heineken, que já dá vontade de tomar aquela garrafa de Heineken junto, tirando isso, mas que ela instala algo que é ao contrário, que para mim que é de dentro para fora. Ela precisa Angélica ali deu Eu Não Sou Bonita, né? Um outro espetáculo, não sei se todo mundo... Ela precisa criar algo internamente para entrar em suspensão e, a partir daquilo, e não significa o álcool da garrafa, mas toda a questão, a posição, o incômodo, música, né? a música, que aquilo sai. Então, ela entra num outro contexto. Que aí, só para dar 2 exemplos que eu tive contato, que são modos de operar essa ideia de como representar, como criar identidades. E eu acho que, voltando à ideia de identidade, também isso aqui está muito forte quando eles deslocam de forma simples. Por exemplo, o Cláudio também é o fantasma do pai. No fundo, o padrasto que casou com a mãe, que era o tio que matou o pai, é também o próprio pai quando aparece. Então, essa relação de espelho também é muito, muito clara nesse lugar, mas também muito forte. Eu acho que, mesmo a gente não se dando conta disso, fazendo essa trajetória, o que é fácil de fazer, mas o nosso corpo, quando vê a mesma imagem, vê Cláudio e vê o rei. E isso, de alguma forma, também nos afeta enquanto encenação, porque a gente também tem afeição ou não àquele personagem, qual é a relação com o rei, e existe uma transformação ali, mas a imagem é a mesma. Não exatamente a mesma, mas é a mesma pessoa. Eu não sei se para você disse alguma coisa, o corpo feminino, assim, eu já vi, ao contrário, assim, eu vi várias montagens de Hamlet já, mas eu acho que essa, não sei se outras pessoas têm a mesma impressão, mas foi a que mais fortemente eu vi esse mundo, esse poder masculino, mas como as mulheres são submetidas, né? As 2 mulheres que têm... E a guerra, né? Porque a guerra antes, a guerra que o rei fez e que provoca, né, a ira lá do Fortinbras, e a guerra que está chegando, o reino. A guerra é masculina, o mundo, né?
Foi a vez que eu vi mais forte, assim, porque todos os gestos em relação à mulher, né, os gestos com a Ofélia, e o cabelo, e o pega, é quase incestuosa a relação do irmão, do pai, todo mundo está assim, né? Eu não vou usar a palavra, mas tem uma as proposição mulheres. identitária de mulher como objeto também nesse sentido, mas não só como objeto de manipulação, mas eu acho que também como objeto de medo, tipo como objeto de poder que aquilo pode ter sobre os homens e sobre as coisas. Então, talvez é uma retratação também de uma ideia identitária que é muito forte, né? Talvez se oprime ou se contém aquilo que se teme. Então, isso dá poder também para aquilo, mas é um poder fantasma, um poder que não pode ser revelado, mas que está ali, acho que em qualquer relação do que como as coisas acontecem. Assim, ela aparece como uma geisha também, né? Tipo, que é um símbolo maior do treinamento para servir o homem. E tudo no corpo, né? Isso que eu falei. Eles não mudaram o texto do Shakespeare nesse sentido. Por isso que acho que, né, para você que é um coreógrafo, está no corpo. É extremamente coreografado. E eu acho muito interessante ver essa. É uma coreografia intensa e complexa. Tipo, todos os espelhos, tem várias marquinhas ali no chão, tem muitas marcas. É uma coreografia gigante, assim, porque tudo é muito pontual, marcado e traçado para que aconteça dessa forma. Então, desde qualquer posição de mão, posição de luz, posição do som, quando tem que, de alguma forma, dialogar com as ações que estão no palco diretamente. E é uma coreografia tradicional. Não é uma coreografia de uma questão depois da outra, totalmente arranjadas. E que isso também é muito intrigante, como isso não fica chato. Isso para mim mesmo, porque normalmente eu já tenho uma certa distância das coreografias nesse sentido de algo que te propõe uma expectativa que você adivinha muito tempo antes, você já sabe que vai acontecer aquilo. Então, você pode ficar sentado aqui que você já sabe a trajetória, porque a trajetória se anuncia numa correlação, numa cadeia de clichês que você já sabe o que vai acontecer. Mas aqui o interessante é que o texto é um clássico, e a coreografia é muito precisa, e ela não tem esse lugar porque ela justamente de alguma forma dissolve essa expectativa que você pode, essa previsibilidade, porque ela está jogando com algo que de alguma forma já é previsível, você sabe como é que é o final, né? Você sabe o que, e com isso ela cria complexidade. Que é Ao mesmo tempo eles trocam cenas de ordem, né? Eles fazem né? Tem uma desordem ali que você se remete a uma coisa depois e de repente tem antes, mas a coreografia ela é muito precisa para que isso possa acontecer. Teve um momento também que é muito interessante quando o Hamlet fala para Horácio: você é um homem justo. E os dois disparam a rir, né? Eles parecem que não acreditam nessa integridade do humano, né? Eles riem. Mas eu acho que é a pergunta do começo, né? Quem sou eu, assim? Porque eu acho que também tem toda a tragédia em termos de gênero, né? Eu acho que a tragédia ela horizontaliza as relações e singulariza as pessoas. Tipo, você não tem um herói, todo mundo de alguma forma quando você vê está de alguma forma estigmatizado ali por um conjunto de desgraças que vão acontecendo e que também revelam posições extremamente no ápice de uma convulsão, de alguma coisa grave acontecer. Então, aí, as personalidades, de alguma forma, se revelam. Eu acho que na tragédia, a singularidade de cada identidade tem uma força muito grande, mas, ao mesmo tempo, uma horizontalidade de relações, que todos, no fundo, ficam como que reféns desse quase niilismo. Assim. Eu acho que essa questão do justo também que eles não acham, né? Tipo, perguntam, você se acha justo? É um reino com um rato, é um reino podre, né? Então, algo mas que, é legal que eles quebram na fala também. A identidade também sempre está sendo questionada, né? Desde o começo e o tempo inteiro. Eu acho que é um pouco a base e a força desse lugar e pelo próprio texto, que é uma pergunta, né? Tipo, as marcas do texto são perguntas. Tipo, e acho que a força de como instalar isso foi muito sofisticada e inteligente. Assim. Eu gostei bastante de poder compartilhar isso.
Os fotógrafos estavam alucinados aqui, porque o espetáculo tem imagens muito bonitas, né? Os fotógrafos estavam felizes como nunca. Assim. Acho que a gente pode ver se alguém quer perguntar alguma coisa para você, né? Não sei. Ah, já tem alguém lá. Tem microfone aí? Não, né? Posso falar. Não, é porque está gravando, acho que é melhor. Fernando, você pode passar? Alguém pode passar o microfone? Toma, segura isso que você... Primeiro, eu queria fazer uma observação a respeito do que a Beth colocou inicialmente, a respeito do corpo, e especialmente a posição da mulher dentro dessa peça e do teatro do Shakespeare em geral. É claro, a perturbação do Hamlet tem três pontos fundamentais. Uma é a perturbação com o poder e com o destino da Dinamarca, que está se tornando um reino podre, né? Um reino que fede, um reino que vai ser devorado pelos ratos. A outra é a vingança em relação ao pai. Aí é uma coisa que cabe ao filho e à sociedade patriarcal afirmar. Mas o corpo da mulher, apesar da aparente fragilidade, o corpo da mulher é muito forte o tempo todo no texto. Ele põe a mão no sexo da mãe. Há um momento em que ele joga com esse paradoxo, ele diz: fraqueza, o teu nome é mulher. Quer dizer, ao mesmo tempo que ela é fraca, ela aciona uma vontade de vingança, de purgação nele, que é muito forte. Então, acho interessante que, apesar da peça ter uma marca machista muito grande, ela também rende essa homenagem à força da mulher. Isso é uma coisa. A outra coisa é que eu senti, talvez seja uma maneira muito particular minha só de ver, que o jogo dos espelhos, independente da situação de identidade, no começo é muito forte. Eles dizem: quem é você? Não quem sou eu. Quem é você? Quem é você? Quem é você? De cara, isso está dado, né? Quem somos nós que estamos sentados aqui? Porque esse direcionamento é para nós. E, por outro lado, aí eu fico em dúvida se eu senti de uma forma particular. Ou seja, não é qualquer espelho. É o espelho do camarim do teatro. Me parece isso. É o espelho iluminado, tem a gavetinha, os atores se concentram durante um largo tempo no camarim, esperando a vez de entrar, como na cena final, especialmente. O camarim é trazido para o palco, a intimidade do teatro é trazida para o palco. Então, ao mesmo tempo que é o teatro fingido, porque os atores são magníficos, eles estão absolutamente apaixonados e nos apaixonam com a fisicalidade dele, com a corporeidade deles, ao mesmo tempo tem essa citação permanente do espelho do camarim, que é a parte privativa do teatro que o espectador não vê. Não sei se eu senti e tergiversei demais. Não, acho que é isso mesmo. Acho que tem essa conotação, inclusive, acho que muito clara que eles propõem. Inclusive, hoje, na entrevista, ele falou sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, no constante estar ali do espelho do camarim, ele se transforma num objeto além disso, né? Então, é um camarim que está ali, mas, ao mesmo tempo, a gente se vê ali espelhado, então é difícil. O espelho do camarim não reflete a plateia, que nem ele falou. A pergunta é essa, né? Quem é você? Eu também fiquei perguntando, porque quem é você? Aí você vê que é você mesmo, mas tem a plateia atrás. Então são várias perguntas ao mesmo tempo. Ele pergunta para nós, pergunta para ele, pergunta para o personagem. E eu acho que também essa questão de trazer o camarim para cá é justamente também esse trânsito de deslocamento de funções e lugares que faz com que a gente também entre numa outra posição no tempo. No tempo mesmo, o camarim geralmente é algo que não se vê, nem antes nem depois. Então, a gente estende o tempo e, ao mesmo tempo, depois eles foram para o camarim realmente. Então, são relações que eu acho que deixam vivo a trivialidade que a gente, às vezes, por familiaridade ou por não familiaridade, não consegue enxergar. Ela aqui, então, a Bia. Mas pega o microfone, é importante. Boa noite. Não, dentro do raciocínio, né, que foi levantado com a questão do camarim, do espelho, mas uma coisa que eu também não sei se isso foi uma percepção só minha, é o fato que digamos assim, esse módulo camarim é um módulo praticamente toque-estoque, e que há em qualquer lugar do mundo.
Então, é como se fosse, ao mesmo tempo, uma relação individual do ser humano no banheiro, né? Porque assim, é como se isso reportasse também uma dimensão do quem é você e as pessoas, que é o momento que você se depara, né, cotidianamente, naquele momento, naquele instante. Então, isso foi uma coisa que também eu fiquei pensando sobre essa questão do deslocamento. E aí? Então, eu acho legal essa ideia de como ela vai o camarim, ou é o banheiro, ou é uma coisa muito simples, mas, de novo, que também, na tragédia, quando algo acontece de forma muito veemente na vida da gente, é que a gente se faz as perguntas mais... ou quando não se faz, ou entra em delírio, ou se faz as perguntas mais fortes, como essa, né? Tipo, você não se vê, não se identifica, você não sabe quem o outro é, quem você é, e você se pergunta, tipo, esses anos todos da minha vida, tá, para que eu fiz, o que eu fiz, para onde eu vou. E aí a coisa simples, né, nos padrões simples, é que só pode existir emergência, algo novo, que não seja deliberadamente criado, quando os padrões simples começam a se relacionar e, de repente, dessas relações, da trivialidade do cotidiano, surge algo que tem um valor muito forte e que não é uma procura por novidade, que é simplesmente a capacidade da coerência está muito ligada a um estado de emergência, que não é de urgência, não é a pressa do novo, mas a qualidade da interação simples, muito clara, produzir nas relações uma nova coisa. E eu acho que esses elementos do cotidiano, assim, que tanto a gente fala, porque não é nada novo, nem precisa ser, mas o modo como eles se relacionam é que é capaz de alguma forma, criar estados de emergência, e esses estados são uma coisa nova, mas não no sentido da novidade, no sentido da atualização, no estar no tempo. Posso falar? Comentar uma coisa, Beth? Pode. Eu queria compartilhar. Só que a gente teve, num dos encontros que a gente teve no Itaú, cujo tema era essa montagem do Hamlet, um mestrando da USP que está aqui, que teve na Lituânia e fala lituano, ele diz o seguinte, que o quem é você, que está traduzido aqui, em lituano, ele pode também, ou talvez seja até mais justo, segundo ele, ser traduzido por o que é você. E eu achei isso muito interessante. Eu só queria falar também que hoje o diretor do espetáculo, Oscar Kossunovas, ele falou que ele tinha feito, quando ele era bem mais jovem, ele fez O Sonho de uma Noite de Verão, e que ele resolveu fazer o Hamlet mais velho, mais velha, na faixa dos 40 anos. Ele falou, quando começa, ele acha que o Hamlet é alguém que tem que enfrentar a maturidade, saber que se morre.